nós qualquer dúvida do que foi desvendado, do que aconteceu, tudo que foi revelado, nós vamos oferecer. Porém, nós não vamos dar acesso aos autos. A nenhum laudo. Sejam todos bem-vindos ao programa Ronda, pouquinho antes do nosso horário habitual e hoje exclusivamente nesta quarta-feira, antes das 11h30, porque nós temos uma informação excepcional. Nós vamos chamar imagens agora da Grande Vitória. Está acontecendo neste momento uma entrevista coletiva da Cúpula da Segurança e da Força-Tarefa que cuida do caso do pastor Jorge. Serão dadas informações desse caso exatamente hoje. Quero cumprimentar a nossa produção, tudo bem? Nós já temos imagem, a coletiva já começou. Imagens direto da Grande Vitória. Vamos lá. Acompanhado de perto. Aos peritos, aos bombeiros, que desde o início estiveram ao nosso lado e desde o início tiveram um diálogo aberto, com integração, transmitindo as impressões, as experiências periciais, técnicas, científicas, que nos davam, a todo momento, segurança de cada passo a ser tomado. O que indagar de cada testemunha, ou mesmo do investigado. Queria agradecer também ao Ministério Público, que desde o início acompanhou as investigações, esteve ao nosso lado, como de praxe, e o Poder Judiciário, que em nenhum momento se recusou ou protelou qualquer decisão que nós buscássemos. Tudo isso nos leva a apresentar o resultado hoje. Não há uma figura isolada na Polícia Civil, na Secretaria de Segurança, a apresentar esse trabalho. Há um grupo trabalhando em conjunto, bem preparado e apto a dar a resposta que todos queriam saber. Bom, feita essa introdução, todos aqui já sabem de que no dia 21 de abril de 2018, na madrugada dessa data, por volta das 2 horas da manhã, ocorreu um incêndio no centro de Linhares que veio vitimar 2 crianças, né? Uma de 3, é o Joaquim, e uma de 6, o Cauã. Tão logo ocorreu o incêndio, os bombeiros foram acionados para combater o incêndio. Foi o primeiro órgão, né, componente da Secretaria de Segurança a ter contato com o local. E uma vez cessado o incêndio, a nossa perícia da Polícia Civil foi acionada, tendo em vista que haviam 2 corpos, né, das 2 crianças lá. E o local já foi inicialmente periciado. Inicialmente, todos nós, né, acreditávamos de que poderia ter sido acidental, né? Essa foi a primeira impressão isolada do fato. Até porque é difícil a qualquer de nós acreditarmos de plano em tamanha crueldade e desprezo contra o humano. Porém, já no início das diligências, especialmente quando se teve o primeiro contato com o investigado, já indiciado, Jorge Evaldo, notou-se que a versão apresentada por ele continha inúmeras incongruências com o incêndio, conforme as impressões preliminares do Corpo de Bombeiro e nossa perícia, bem como relatos testemunhais nos forneciam esses subsídios. Ou seja, a versão apresentada pelo investigado era incompatível com o que nós visualizávamos e com a experiência de local de crime, de local de incêndio. Não bastasse isso, atrelado a isso, as lesões apresentadas pelo investigado também eram flagrantemente incompatíveis com o cenário presenciado, de um incêndio intenso, volumoso, rápido. Fatores estes que começaram a surgir, começaram a exteriorizar a suspeita de que não tivesse sido acidental, e sim criminoso. Até então não sabíamos ao certo como esse crime teria se desenvolvido. Nesse momento, nós entendemos necessário, a Polícia Civil entendeu necessário a formação da força-tarefa entre os delegados de Linhares
porque inicialmente a ocorrência do incêndio tinha sido distribuída para a Delegacia de Infrações Penais outras, sob a presença do Dr. Rômulo, que conclui o inquérito com o presidente. Porém, visto a possibilidade de um homicídio, trouxemos também para otimizar os trabalhos do Dr. André Luiz, que é o nosso delegado de crimes contra a vida, bem como a doutora Suzana, que é a nossa delegada de atendimento à mulher e de crimes cometidos contra crianças e adolescentes, aproveitando-se do know-how e da experiência deles, a fim de auxiliar os trabalhos, né, e exteriorizar, trazer à tona tudo que nós desejávamos revelar, conforme as primeiras suspeitas. Então, logo montada a força-tarefa, reforçamos os pedidos de perícias, que foi prontamente atendido de forma muito qualificada, e interrogamos, né, o suspeito formalmente, como já dito. Ele já havia se manifestado anteriormente pela imprensa, e a versão dele, formalmente, mantém o mesmo contexto de que ele já apresentou a vocês. E vocês já transmitiram isso. Cerca de 6 dias após o incêndio, nós solicitamos, quando já tínhamos constatado essas incongruências do depoimento, solicitamos então a perícia para análise de vestígios de sangue, né, o luminol ou o Blue Star. E durante o exame, os peritos verificaram vestígios de sangue em alguns cômodos da casa, especialmente num box do banheiro, um banheiro social relativamente próximo ao quarto, bem como numa escrivaninha na sala da casa. Diante deste contexto, né, já dos indícios existentes, especialmente dos vestígios de sangue, das provas testemunhais, aliado à situação de que o investigado já não mantinha endereço certo, tinha se manifestado com o interesse de sair da cidade, tinha alterado a cena do crime, sem autorização, obviamente. Nós entendemos prudente naquele momento, já havia indícios de autoria do crime de homicídio, diante dessa circunstância representada pela prisão. Na madrugada, foi decretado pelo plantão judiciário, e durante a manhã, né, depois de 7 dias de incêndio, o indiciado, agora indiciado Jorge Eval, foi preso no hotel da cidade. Foi encaminhado ao presídio, desde então ele não foi mais ouvido. E a força-tarefa nem tem interesse em mais ouvi-lo. Daí em diante, né, obviamente, reforçamos ainda mais a inquirição de testemunhas, a perícia. A nossa chefia a todo momento nos apoiou para que isso tivesse uma celeridade maior que o comum, pela complexidade da situação. É uma cena de crime muito complexa, e razão pela qual exigiu tantas perícias, a inquirição de tantas testemunhas, tantas diligências pelos investigadores, de pegar câmeras de local, enfim. E hoje nós temos uma concatenação fática, baseada em elementos técnicos, científicos, do que ocorreu, de como que esse crime se deu. E tudo que nós vamos afirmar, obviamente, tem um respaldo testemunhal, técnico, científico. Bom, o conjunto nos demonstra que, naquela madrugada, o investigado, inicialmente, molestou as duas crianças, tanto o filho biológico Joaquim, quanto o seu enteado Cauã, mantendo um ato libidinoso consistente em coito anal. Isso é demonstrado tecnicamente pelo encontro de uma substância denominada PSA, que é contida no sêmen humano. Posteriormente, os peritos vão dar alguns detalhes, caso vocês desejem. Essa substância foi encontrada
no orifício anal das duas crianças, das duas vítimas. E não pode, essa substância não seria possível estar naquele local, senão por um agente externo. Feito isso, e com o propósito de ocultar este ato perverso praticado, ele praticou violência física contra as crianças. Isso é comprovado pelo vestígio de sangue no banheiro, no box do banheiro, principalmente, que o exame de DNA comprovou ser do Joaquim, o seu filho biológico. E com as duas vítimas ainda vivas, porém desacordadas, o investigado as levou até o quarto das crianças, as colocou na cama e, utilizando-se de um agente acelerador, um líquido inflamável, um derivado do petróleo, um combustível, ateu o fogo nas crianças e no local, naquele quarto, fazendo com que elas fossem mortas pela ação do fogo, do calor, obviamente, do fogo. Elas morreram pela carbonização. O agente acelerador, o combustível, foi comprovado pelos exames periciais, e assim como o fato de que elas morreram carbonizadas também é comprovado pelo exame pericial. Isso porque continham fuligem, ambas as crianças continham fuligem na traqueia, bem como apresentavam uma substância no sangue que demonstrava que elas ainda respiravam quando começou o incêndio. Porém, esse incêndio foi rápido e intenso, de forma que todo o contexto vem uma perícia corrobora a outra e forma toda essa concatenação fática que estamos explanando. Feito isso, né, e o incêndio e a carbonização das crianças já estando avançada, o investigado foi para a parte externa da casa, e sem que abrisse o portão, ficou andando de um lado para o outro até que transeuntes, né, populares, vizinhos, vissem aquele cenário, parassem e, por conta própria, prestassem auxílio, né, arrombando o portão, tentando, acionando os bombeiros para combate ao incêndio. Porém, quando esses populares chegaram, já não havia mais condições de oferecer qualquer ajuda às crianças. Não bastasse esse ato aterrorizante, retratado, posteriormente a isso, todos nós presenciamos que o investigado buscou se promover, né, publicamente, tentando passar uma personalidade muito ao inverso do que sua conduta demonstrou. Eu acho que é isso, secretário-chefe de polícia. Ok. Era o que todos precisavam saber e tudo que nós conseguimos revelar. Doutor André, muito obrigado pela explanação. Nós vamos passar a palavra agora ao perito criminal, doutor Fabrício, para que ele faça a sua explanação. Bom dia a todos. O doutor André já mencionou os principais pontos aí encontrados pela perícia. Eu posso dizer, o que já foi dito aqui também é um caso que certamente vai ficar marcado na história do nosso Estado, pela crueldade, tudo que já foi mencionado. E para a perícia foi um desafio particular. A perícia trabalha com a materialização de fatos concretos de
coletas que tenham sido feitas no local, ou nas vítimas, ou nos acusados. E dada a destruição do local, é fácil de imaginar que esse já se torna um trabalho mais difícil de ser realizado. De forma que a perícia atuou de forma concatenada, onde mais de 25 peritos atuaram diretamente no caso, peritos de 3 departamentos diferentes, trabalhando aí ao longo desses 30 dias, de forma muito intensa, tentando buscar a materialização de diversas suspeitas que poderiam ocorrer, né? Os peritos do Departamento de Criminalística, são os peritos que foram ao local, fizeram algumas coletas de materiais suspeitos, foi onde se determinou a presença de sangue no box da casa, sangue esse que foi levado ao laboratório de DNA criminal, tendo sido posteriormente identificado como sendo do Joaquim, vítima de 3 anos, e várias amostras tendo sido encaminhadas para os diversos laboratórios da Polícia Civil, laboratório de toxicologia, laboratório de química forense, laboratório de DNA criminal. Esses laboratórios realizaram mais, esses laboratórios e esses departamentos realizaram mais de 20 perícias. Foi um trabalho bastante extenso. Eu vou sumarizar os principais deles aqui. O laboratório de toxicologia iniciou um trabalho para verificar se essas vítimas poderiam ter sido dopadas, sedadas, né? Visto que elas não tiveram nenhuma reação ao incêndio que se formou. Não foi encontrado nenhum tipo de droga ilícita, nenhum medicamento que provocasse sedação, né? E as investigações continuaram. Pesquisamos substâncias que aparecem em vítimas de incêndio. São elas a carboxiemoglobina e o cianeto, presentes em vítimas que inalam fumaça proveniente de incêndio. Essas substâncias foram encontradas no sangue das 2 crianças, porém em níveis insuficientes para causar a morte das mesmas. Então, a fumaça não foi a responsável pela morte dessas crianças. Não foram níveis nem suficientes para causar inconsciência das mesmas. E elas não reagiram a esse incêndio, tendo sido encontrados os corpos das mesmas no local onde ficava a cama, né? Essa é uma suspeita, um indício já que contribuiu muito para a investigação da força-tarefa. E, finalmente, foi pesquisada a hipótese de abuso sexual, através da utilização de uma técnica que procura uma substância, uma proteína, que faz parte do sêmen humano, exclusivamente do sêmen humano. Essa substância se chama PSA, é produzida pela próstata e foi encontrada na cavidade anal, em amostras coletadas da cavidade anal de ambas as crianças. O laboratório de DNA criminal, além da identificação do sangue do box como sendo de Joaquim, trabalhou também inicialmente para a identificação dos corpos das crianças que estavam irreconhecíveis. Não era possível identificar qual dos corpos pertencia a que criança. Por último, o laboratório de química forense realizou análise para pesquisa de agentes acelerantes, combustíveis, em amostras
coletadas pela perícia do Corpo de Bombeiros e até em algumas outras amostras dos corpos das crianças, né? Essa análise identificou positividade para substâncias inflamáveis, classificadas como derivadas do petróleo, em 2 dessas amostras, indicando que sim, foi feito o uso de algum agente acelerante, leia-se algum tipo de combustível, uma substância inflamável, no local, o que também vai ao encontro dos achados no local, da tamanha destruição que foi encontrada no local. Então, como o doutor André relatou, os fatos e as perícias foram se encaixando por si só. E eu acho que o Tenente Coronel Ferrari vai fazer a fala dele ainda, corroborando ainda mais esses achados. É isso de nossa parte. Obrigado, doutor Fabrício. Vamos passar agora a palavra ao Tenente Coronel Ferrari, que é o perito de incêndio do Corpo de Bombeiros. Bom, nós fomos ao local ainda na madrugada do dia 21, considerando o seu incêndio com 2 vítimas, então já seria de praxe a investigação desse incêndio, para saber como começou, como se desenvolveu, até para feedback do nosso sistema de prevenção e combate. Durante a nossa investigação, no primeiro contato que nós tivemos com o senhor Jorge Val, já nos apresentando a versão dele, que foi na segunda-feira, dia 23, a versão dele já se mostrou muito incompatível com os dados recolhidos do incêndio. Isso já nos alertou para a possibilidade do incêndio não ter sido acidental. E, de qualquer forma, a possibilidade de ação pessoal a gente precisaria investigar, porque a gente não pode descartar a hipótese simplesmente achando, né? O incêndio é complicado, porque ele é algo que a gente precisa investigar, mas ele, quando ele acontece, ele destrói as próprias evidências. E esse caso ganhou complexidade pela dificuldade do incêndio em si e por essa repercussão toda que foi acontecendo por conta dele. Mas uma cooperação, uma parceria muito grande com os delegados, com os peritos da Polícia Civil, permitiram que a gente tivesse uma riqueza de dados muito grande para trabalhar e conseguir chegar a uma conclusão acerca do incêndio. Logo na primeira avaliação da cena, nós percebemos uma destruição muito grande do cômodo onde estavam as crianças. Era um beliche com uma cama auxiliar, então eram 3 níveis de cama, 3 colchões, e os 2 estrados de cima já não existiam, tinham sido desintegrados pelo incêndio. A gente achou vestígios do estrado de baixo apenas, para vocês terem uma ideia. A escrivaninha do outro lado do cômodo também estava desintegrada, a porta do quarto também já não existia. Então essa destruição toda dificultou muito. Além dessa destruição muito grande que a gente notou na cena, na primeiro exame, primeira investigação nossa na cena de incêndio, foi que as vítimas elas foram encontradas no foco inicial, na região onde o fogo se desenvolveu com mais intensidade pelo combustível que liberaria mais energia, que eram os 3 colchões. As vítimas foram encontradas ali exatamente. Isso é incomum em incêndio, normalmente a vítima ela morre tentando fugir do foco. Elas foram encontradas no foco inicial, na zona onde o incêndio se desenvolveu mais. E o senhor Jorge Val apresentou já para a gente, no dia 23, uma versão de que o fogo teria começado no ar-condicionado. Ele falou que foi no ar-condicionado, tanto que o ar-condicionado do outro cômodo também derreteu. Mas o ar-condicionado do outro cômodo, nitidamente, ele tinha derretido por ação da fumaça quente que derreteu apenas o painel. Não havia sinal de um curto que afetou os dois aparelhos de ar-condicionado. E as crianças estarem no local do incêndio, não terem fugido, uma explicação seria porque elas tinham respirado fumaça demais e se intoxicado antes de morrerem queimadas. Só que isso era incompatível com a versão dele, alegando que ouviu as crianças chamando pai, 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 e ele tentou salvar. Então, se elas estavam chamando pai, pai, pai inconscientes, por que elas estariam no local onde o fogo queimou mais intensamente? Isso já nos alertou. Bom, o desenvolvimento normal de um incêndio dentro de um compartimento, ele depende muito da ventilação. E o que nos consta, a versão dele e as evidências que a gente tem, é de que porta e janela do cômodo estavam fechados. O incêndio o fogo é uma reação com o oxigênio.
E ele acontece mais intensamente quanto mais oxigênio tiver. Então, o desenvolvimento de um incêndio dentro de um quarto, ele depende da oferta de oxigênio. Nesse caso, porta e janela fechados, o incêndio teria uma limitação para se desenvolver muito rápido. A tendência dele é que ele ficasse incubado até que a porta fosse aberta e ou a janela aberta para oferecer oxigênio e então ele se generalizar. Porém, o que a gente viu, pelos dados que a gente coletou, com as testemunhas que nós ouvimos, que a PC ouviu, as imagens de câmera de segurança que a Polícia Civil recuperou e nos passou, foi o seguinte: por volta de 2h20 da manhã, isso é um tempo estimado, a porta do quarto foi aberta. Isso é estimado com base no tempo rígido de que 2h22 as imagens mostram fumaça saindo da casa. Então a gente estima 2h20, que é o tempo para a fumaça inundar o corredor, os outros cômodos, e então sair. Então 2h20 houve a abertura da porta e então teve ventilação do incêndio, o que provocaria ele se desenvolver com mais intensidade. Às 2h24 chegaram, 2h23 chegou o primeiro carro, que depois foi ao quartel acionar a corporação. 2h24, 2 minutos depois da fumaça, chegou o carro com os rapazes que entraram na casa para tentar ajudar. Esses rapazes não conseguiram entrar no cômodo, tal era o calor. E depois de 3 tentativas de entrar no cômodo sinistrado e não conseguirem, um deles ouviu a janela se quebrar. Depois que a janela se quebra, melhora ainda mais a ventilação no cômodo, que dá espaço para a fumaça sair, o ar entrar e o cômodo queima mais intensamente. Às 2h28 aparece nas imagens da câmera o incêndio se generalizando no quarto. Então ele se generaliza, acontece o que a gente chama de flashover, às 2h28. E 2h30, 2 minutos depois apenas, a guarnição de bombeiros chega. 2 minutos depois do flashover, que é quando começa a acontecer a destruição intensa do cômodo, o bombeiro chegou. Só que quando a guarnição chegou, já não havia mais cama, já não havia mais escrivaninha. O fogo estava apenas nos armários. E isso já é um dado muito importante, porque tem que ter acontecido um desenvolvimento do incêndio capaz de provocar a destruição do combustível antes da ventilação, porque após a ventilação esses 2 minutos não seria suficiente. Bom, a gente soma isso aos dados que o exame cadavérico nos forneceu, de que as crianças, por conta da fuligem nas vias aéreas superiores, estavam vivas na hora do incêndio. O exame ainda nos mostra que elas morreram em decorrência da ação do calor e da fumaça, e das chamas, perdão. Então elas morreram em decorrência das chamas, e não da intoxicação, que também mata muito incêndio. E outro índice é que a carboxiemoglobina detectada no sangue, ela se forma com a inalação do monóxido de carbono produzido pela queima incompleta. E a saturação de carboxiemoglobina no sangue era baixa, ela não indicava um índice capaz sequer de provocar inconsciência ou incapacidade de reação. E esse índice baixo, por todos os artigos que a gente pesquisou e leu, só é possível ele estar tão baixo se o incêndio se desenvolveu de forma tão rápida, que as crianças morreram tão rápido, ou as vítimas morreram tão rápido, que a carboxiemoglobina não subiu no sangue. Então as crianças estavam vivas e morreram rapidamente, foram expostas ao fogo muito pouco tempo. Bom, então, as hipóteses para explicar o que aconteceu com o incêndio, elas precisam ser compatíveis com esses dados, de que as crianças morreram muito rápido e a destruição do cômodo aconteceu tão rápido e antes da ventilação. A hipótese de acidente que o Sr. Jorgival fornece, de que o incêndio começou no ar-condicionado, ela é incompatível com isso tudo. Se tivesse começado no ar-condicionado, passado para a cama, não queimaria tão rápido a ponto das crianças morrerem antes da carboxiemoglobina subir. E não destruiria tanto o cômodo, inclusive o mobiliário do outro lado do cômodo, que está fora do caminho da ventilação, que é por onde a energia passa mais, de forma natural, antes de acontecer o flashover, o que a guarnição comprova que aconteceu antes. Então essa hipótese de acidente ela não se sustenta. Nós tentamos reproduzir no computador a simulação desse incêndio acontecendo a partir do ar-condicionado. Colocamos o ar-condicionado queimando com a energia absurda. Colocamos o colchão na simulação computacional, no modelo matemático, ele queimando de forma mais facilitada e acelerada. Reduzimos o ponto de ignição dos outros combustíveis no quarto para que eles entrassem em ignição mais facilmente. Colocamos a quebra da janela sendo mais cedo do que a gente sabe que foi, para ventilar o incêndio, para dar um incêndio acidental, uma dinâmica mais rápida,
e ainda assim a simulação computacional mostrou que é impossível que esse incêndio acidental tenha acontecido de forma tão rápida para matar as crianças antes da carboxihemoglobina subir e antes dos combustíveis se degradarem daquela forma. Então a hipótese do acidente, a hipótese de que o incêndio começou no ar-condicionado, fica absolutamente descartada. É impossível que tenha sido acidental, e a única hipótese plausível é de uma ação pessoal com o uso de acelerante para provocar essa evolução tão rápida e anormal de um incêndio, o que é comprovado e compatível com o exame laboratorial feito pela perícia da Polícia Civil, pelas amostras que a gente coletou e que comprovam, demonstram, detectam a presença de combustível acelerante derivado de petróleo. E essa amostra que deu positivo, elas foram coletadas exatamente no local onde as crianças foram encontradas. Outras amostras, elas não foram conclusivas, mas também não afastam que ele usou acelerante em mais partes do cômodo. Simplesmente não detectaram que é possível pelo grau de destruição. E assim fica concluído com uma certeza que não é tão comum a gente chegar numa investigação de incêndio com tanta certeza, mas esse incêndio, pela riqueza dos dados que nos foram ofertados, pela guarnição, pelas testemunhas, pelas perícias da Polícia Civil, pelos depoimentos, pelas perguntas feitas pelos delegados, investigadores, as pessoas que prestaram depoimento, a gente pode afirmar com certeza que foi uma ação pessoal, deliberada, com o uso de agente acelerante que provocou esse incêndio e fez ele se desenvolver da maneira como ele se desenvolveu. Obrigado. Tenente Coronel Ferrari. Nós vamos abrir agora para as perguntas, né? Eu vou indicar, né? Diante de uma solicitação, eu vou indicar o repórter para que faça as perguntas. As perguntas estão abertas. Alguém quer fazer? Eu queria já aproveitar de alguém estar falando aqui da cena. As crianças estavam amarradas ou não, elas estavam juntas na mesma cama? É possível? Não é possível determinar que elas foram colocadas na mesma cama ou não, porque ela pode ter sido uma colocada na cama de cima e com a destruição da cama de cima ela ter caído sobre a outra, mas elas estavam juntas, mas não estavam abraçadas. Os dois corpos estavam muito próximos um do outro. Não foi possível identificar se estavam amarradas ou não, até porque se elas tivessem, poderia ter o que foi usado para amarrá-las ter se desintegrado no incêndio. Então não dá para dizer que estavam amarradas, também não dá para dizer que não estavam. E o tempo de que pegou fogo, é possível dizer? Que os corpos pegaram fogo, por exemplo? Não dá para dizer o tempo certo, mas tem que ter sido muito rápido a ponto da carboxihemoglobina não subir. Isso só é possível em incêndios muito, muito acelerados. Os senhores conseguiram identificar? Só um minutinho, lá. Primeiramente, bom dia. A gente está ao vivo pelo canal online Folha Vitória, pelo Facebook do Balanço Geral. A gente quer saber se, entre o intervalo das crianças terem sido abusadas e terem sido agredidas, qual que foi o verdadeiro motivo das crianças terem sido agredidas, ou se elas foram agredidas de forma deliberada, bater nas crianças porque queria bater nas crianças, e se esses abusos aconteciam com frequência, ou se teria sido a primeira vez que as crianças teriam sido abusadas sexualmente. Com relação à violência empregada, à motivação, eu vou transmitir essa pergunta ao doutor André. Com relação aos supostos abusos, o doutor André é da Clínica contra a Vida. Com relação aos supostos abusos, eu vou transmitir exclusivamente nessa parte com a doutora Suzana. Então o doutor André vai falar a primeira parte da sua pergunta, a doutora Suzana vai responder a segunda parte. Em relação às agressões que foram empregadas contra as crianças, o conjunto de todos os elementos disponíveis sinalizam que essas agressões foram empregadas com o propósito de desacordar as crianças para que não oferecessem resistência, em razão da metodologia que eles iriam utilizar para ocultar o abuso que acabaram de praticar com as crianças. Então, vale dizer, não posso dizer que ela estava premeditada, mas conforme a evolução do comportamento criminoso dele, ele foi elegendo metodologias voltadas a ocultar aquilo que praticou. Vale dizer, ele abusou das crianças, depois as agrediu desacordando-as e atirou fogo nas vítimas utilizando de um agente acelerador com o propósito de ocultar o abuso que praticou contra as vítimas. Em relação a eventuais abusos antecedentes, o trabalho continua. Nesse momento, nós não dispomos de elementos, inclusive esperamos que possam surgir testemunhas após
o esclarecimento dos fatos que eventualmente estavam com algum receio, inclusive do passado do investigado, que possam esclarecer. Então, o trabalho continua nesse sentido. No entanto, a experiência nos demonstra que autores de crimes contra a dignidade sexual de criança, sobretudo no âmbito familiar, não praticam condutas isoladas. Ok, o nosso amigo aqui. Portanto, Marcelo Rosa, bom dia, da Rede Vitória. Gostaria de saber se os senhores conseguiram, por meio da perícia, né, sobretudo do Corpo de Bombeiros, identificar o agente acelerante, o combustível que teria sido utilizado. Dada a extensão da destruição do local, isso é comum nesse tipo de caso. O resultado foi mais abrangente um pouco. Foi positivo para substâncias derivadas do petróleo, na qual pode-se incluir gasolina, tiner, diesel, querosene, mas um derivado do petróleo foi utilizado. Isso é comum nesse tipo de material. Estava bastante queimado, bastante evaporado, então é comum que seja uma conclusão desse tipo. Mas não dá para saber exatamente qual substância? Foi a querosene, foi a gasolina, nós não concluímos dessa forma, nem seria possível fazer. Ok, passou. Se tem alguma linha da investigação que aponta a motivação do crime, se é fanatismo religioso ou se é um psicopata, trata-se de um psicopata, e a mulher do pastor, ela sabia disso? Ela não sabia? Qual o envolvimento dela nesse caso? A motivação do homicídio foi com o propósito de ocultar o abuso antecedente. Nós já tínhamos explicado isso. Com relação à mulher, não há na investigação qualquer indício de envolvimento, participação ou conivência dela. Essa senhora. Doutor, sobre a modificação da cena do crime, em que nível se deu isso? Foi na tentativa dele de limpar o sangue ou teve outras coisas que ele modificou na cena do crime? Na verdade, o próprio incêndio já foi com o propósito de ocultar, né, de desfazer toda a cena do crime. Posterior a isso, ele voltou à casa e tirou alguns objetos de lá, roupas de cama, lençóis, jogou mesmo na cena do incêndio livros, cadernos, que poderiam ter nos ajudado com outros elementos. Apesar de tudo ter sido esclarecido com muita firmeza, isso que ele alterou poderia ainda ter corroborado mais. Liliane. Eu gostaria de saber se o pastor estava realmente sozinho, né, além das crianças na casa, e se há previsão de pedidos de outras prisões, né? Não foi descartada agora a participação da pastora, mas a gente, durante essas apurações, surgiu a especulação de que novas prisões poderiam ser solicitadas. Isso é verdade? Então, eu gostaria de saber se o pastor realmente estava sozinho dentro de casa, adulto, né? E se existe alguma previsão da solicitação de novas prisões de outras pessoas nesse caso. Ele estava sozinho em casa e até o presente momento não há nenhuma previsão de novas prisões. Ok, obrigado. Visto que ele cometeu um crime de cunho sexual e eles tinham uma filha, bebê, anterior que morreu, nesse tempo ele mesmo falou, deixou isso claro para todas as pessoas, que segundo ele foi por uma doença. Existe a possibilidade de exumação do corpo dela para saber se ele pode ter cometido algum tipo de crime contra esse bebê? A Polícia Civil não trabalha com nenhum elemento que vetorize, que leve a uma atuação da Polícia Civil para exumar esse corpo. Então a resposta é negativa da perspectiva da Polícia Civil. Ok, você entende. Kaique, eu estou ao vivo aqui na Rádio CBN, eu queria saber o seguinte, as conversas, né, extraídas tanto do celular do pastor quanto da pastora mostraram alguma atitude suspeita de um e de outro? Os elementos de maior destaque voltados a desenhar como a trama delitiva ocorreu foram provas testemunhais,
rico material de perícia técnico-científica produzida, a análise e estudo da dinâmica do incêndio pelo Corpo de Bombeiro e a conjugação desses elementos com a própria testemunhal produzida. A análise dos conteúdos das conversas está em fase final e até o momento não trouxe nenhum elemento de destaque para a elucidação da trama delitiva que ocorreu no dia 21. Ok. Eu queria saber se já a tipificação do crime que ele será indiciado, né, alguma qualificação para esse homicídio, e também, durante as investigações, além dos laudos periciais, acredito que, como vocês falaram, também ouviram algumas testemunhas, se houve depoimentos que mostram o comportamento desse pastor no sentido de ser um agressor, um abusador, se outras pessoas surgiram ao longo desse processo e apontaram esse comportamento. Tom, a gentileza esclarece essa pergunta, inclusive acrescentando a quantidade de pena máxima e mínima que ele pode ser condenado, se vier a ser condenado. Ele será indiciado por duplo homicídio triplamente qualificado e por duplo estupro de vulneráveis. Em relação à segunda parte da pergunta, nós não temos nenhum elemento, nenhuma testemunha que tivesse trazido à tona esses possíveis abusos sofridos pelas crianças. A soma das penas máximas é de 126 anos. Sobre essa questão de testemunha, o que as testemunhas, informações que as testemunhas passaram que ajudaram a vocês elucidar o caso? Pois bem, nós ouvimos dezenas de testemunhas ao longo do inquérito policial. Boa parte delas sinalizaram um comportamento contrário a qualquer conduta de socorro imprimida pelo investigado. As testemunhas que primeiro chegaram nos eventos sinalizaram que arrombaram o portão da residência por suas próprias mãos, sem atuação ativa do investigado. O investigado, segundo diversas testemunhas, somente buscou socorro, sinalizou o pedido de socorro por ocasião da chegada das testemunhas. Vale dizer, o investigado não buscava por socorro. Quando as testemunhas chegaram no local, por ocasião da chegada delas, o investigado anunciava socorro. Além disso, testemunhas também sinalizaram terem ouvido, durante longo período, gritos de desespero das crianças nos momentos que antecederam o incêndio. Outras testemunhas trouxeram vários elementos sobre o comportamento do investigado ao longo dos episódios, logo depois das chamas, o comportamento dele anunciado quando da chegada do exame de lesões corporais, etc. Então, mais de dezena de relatos corroboram o comportamento que leva à conjugação dessas conclusões. Ouviram crianças chorando? Ouviram? Uma testemunha ouviu o choro das crianças. Dá para dimensar o tempo? Se foi na agressão? Se foi na agressão? A linha de atuação informa que esses gritos, essas manifestações de socorro ocorreram enquanto elas eram agredidas pelo investigado. Você, secretário, noticiou-se bastante também a questão de que após o crime, após o incêndio, um laudo que teria saído do hospital, de que o iniciado estava com os pés queimados. A Polícia Civil também conseguiu identificar aí que momento que ele teria simulado essas queimaduras nele mesmo, alguma coisa nesse sentido? O investigado, logo de início, como o Dr. Jarita anunciou, logo depois dos fatos, ele apresentou lesões corporais ou ausência de lesões corporais completamente incompatíveis com o cenário que ele descreveu, de combate ao fogo, de enfrentamento do cenário que ele descreveu. A análise específica sobre as pequenas lesões corporais que ele tem nas plantas dos pés será sepultada em definitivo com laudo preliminar daqui a poucos dias. Complementar, perdão. Doutor, só para entender também a reação dele nisso tudo. Ele foi confrontado, porque nós vimos que várias vezes ele voltou lá, né? Como que ele agiu o tempo todo e como que ele reagiu a esse confronto diante de provas? Ele confessou em algum momento? Não, ele não confessou e a todo momento ele se demonstrou uma pessoa sem sentimentos. Ele não aceitou a prisão, ele tentou se demonstrar indignado, mas em nenhum momento a gente notou por parte dele um sentimento de perda, de emoção. Ok, você aqui, ó.
Boa tarde, bom dia. A primeira questão é se a esposa dele já está ciente dessas apurações da polícia, que houve violência sexual, e se ela ainda deve ser ouvida nos próximos dias, se ela ainda vai ser investigada ou vai ser chamada em algum momento. Ela não tem conhecimento, né? Na verdade, como eu disse, as investigações eram mantidas em completo sigilo até ontem à noite. Nós relativamos o sigilo somente para fazer essa divulgação do que foi produzido. E a outra pergunta? Se ela ainda vai ser ouvida novamente ou... Não tem previsão para isso, porém não descartamos essa possibilidade. Ok, você doutor, o Jorge, ele veio de São Paulo, era cabeleireiro, fundou uma igreja lá em Linhares. Qual o perfil que vocês trazem dessa pessoa? Olha, não cabe a polícia fazer uma análise antecedente, né? Nós nos restringimos ao fato concreto, né, do crime ocorrido em Linhares. Nossas atenções são voltadas àquele fato, àqueles crimes, melhor dizendo. Foi frio, calculista... Isso vocês podem concluir pelo cenário retratado. Eu perguntaria, pelo que os senhores concluíram, apuraram, investigaram, o pai, o padrasto das duas crianças, abusa delas, as agride a ponto de desacordá-las, as leva para um quarto, onde usa uma substância, um combustível, ateia fogo nessas duas crianças. Pela experiência dos senhores, eu gostaria que os senhores dissessem como é que os senhores avaliam uma situação como essa? Como é que os senhores classificam uma pessoa como essa? É uma pessoa manifestamente com distanciamento emocional. E qualquer ausência de vínculo afetivo com seus familiares. Normalmente já é uma característica de autores de crimes do âmbito familiar. Mas o investigado em específico, ele sobressai a esse perfil. Tanto que a crueldade dele é potencializada sem dúvida. A uma, pelo distanciamento emocional, pela crueldade dos atos em si, e a gente percebe essa continuação do distanciamento emocional no pós, tanto utilizando-se, inclusive, da fé para uma promoção pessoal de um ato cruel que ele praticava. Então, é um perfil com uma crueldade acentuada. Ele demonstra em algum momento, durante os depoimentos aos senhores, algum arrependimento? Não. Ok. A doutora Suzana, ela foi extremamente técnica, corretamente, tá, doutora? Mas nós estamos falando aqui de um monstro. Então, responda a sua pergunta dessa maneira. Você de vermelho. Eu gostaria de saber se entre as testemunhas, as várias pessoas que foram ouvidas, se elas falam alguma coisa da conduta do George com essas crianças, como é que ele tratava elas, né? O que elas dizem a respeito dele, porque aparentemente era uma família normal. As pessoas dizem. As testemunhas, parte das testemunhas que foram ouvidas, sinalizaram que nunca presenciaram nenhuma irregularidade ou anormalidade no trato do investigado com as crianças. Senhores, nós vamos encerrar a coletiva. Muito bem, então nós conferimos as informações importantes desse caso que chocou a todos e eu estou ainda mais chocado. Estou extremamente chocado com as informações que foram ditas. Mas em nenhum momento a palavra conclusão, é importante dizer isso, entrou em cena. Foram dados detalhes do que a polícia levantou até agora. Para falar a respeito disso, eu vou contar aqui com o apoio do professor Bernardo, que vai nos dar informações importantes acerca disso. Enquanto isso, produção, estão todos aqui estarrecidos. Eu vou pedir para colocar imagens da cena do crime, que aí a gente vai pegar o que foi dito nessa coletiva, mais a cena do crime, que agora nós podemos chamar oficialmente de cena de crime. Porque enquanto não é oficial, é irresponsável falar, confirmar daquilo que não é oficial. Os delegados falaram, vieram a público, mas deixam claro que todas as informações
ainda vão passar pelo crivo da finalização do inquérito. Professor Bernardo, tudo bem? Seja bem-vindo ao Ronda. Tudo bom, Azéias. Agradeço aí o convite. E é importante esse trabalho que o Ronda sempre faz, principalmente numa temática que está tendo uma repercussão social muito negativa. Então a gente precisa realmente levar para a população alguns pontos e esclarecer algumas situações que eu acredito que todo mundo está querendo. O que está dito, né? Eu vou fazer o seguinte, produção, eu vou chamar um bloco de comerciais. Hoje o Ronda vai falar só disso aí. Fique conosco que hoje muitas informações desse caso. Vou chamar um bloco de comerciais, daqui a pouco, o que foi dito nessa coletiva, importantíssimo demais o esclarecimento, porque é uma informação desencontrada, é outra desencontrada. Pronto, os delegados decidiram o seguinte: vamos colocar o que nós levantamos e deixar claro que há investigações em andamento. Nós vamos explicar essa história toda. Daqui a pouco, o Ronda está no ar. Estamos de volta no programa Ronda da Cidade, diria eu, especial, porque normalmente nas quartas-feiras nós estamos no ar a partir das 13 horas, mas o assunto é muito importante. É importante para a comunidade linharense que está se perguntando a todo momento e tem um turbilhão de informações desencontradas todos os dias. Melhor que os delegados falem, e foi exatamente o que aconteceu. Pois bem, os delegados acabam de confirmar que o pastor George, na conclusão de até agora, pastor George de fato matou as crianças. Conclusão de agora no inquérito que está aberto. O inquérito não está concluído. Eu tenho imagem do local. Aí nós temos imagem. A gente vai comentar muito a respeito dessa coletiva, que foi importante demais. Eu vou identificar aí, ó, Romeu Pio de Andrade é o presidente do inquérito, doutora Suzana Alves, quem está falando aí é o delegado André Costa e André Jareta. Esses quatro fizeram um trabalho extremamente primoroso. Foi primoroso o trabalho desses caras. E professor, vamos explicar essa história. Por que a gente não pode dizer que o inquérito está fechado? Por que não? Assim, a sua resposta a gente pode obter ouvindo, entendendo, prestando atenção na coletiva. É uma questão de interpretação de texto também, né? E aí você pode perceber que falas de algumas autoridades aí da segurança pública, né, deixou claro que ainda há algumas provas que deverão, se for de um entendimento deles, serem observadas, ser averiguadas, para chegar, portanto, a essa conclusão que ainda está por vir. Então eu posso dizer assim, a conclusão apresentada é uma conclusão de momento. Hoje, exato, o entendimento dos delegados é que aconteceu isso e isso. E que fique claro que esse entendimento advindo dos delegados hoje, gostei muito bem dessa fala sua, hoje, veio por um conjunto de provas que até então estão sendo apresentadas, né? Com destaque a questão da perícia, né? Eu acho que o perito, ele fez um trabalho também... O perito foi fantástico, foi fantástico. Você viu que ele trabalhou com questões minuciosas, com particularidades na cena do crime. Também teve a fala do representante do Corpo de Bombeiro, parece-me também que houve testemunhas que foram ouvidas. Então, assim, esse entendimento atual dos delegados demonstrados nessa coletiva é um entendimento com base nas provas que até então estão sendo feitas e apontadas no inquérito. Porque o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte: os delegados pediram a prorrogação do inquérito por mais 30 dias, o que foi aceito por um juiz de primeira instância aqui do município de Linhares. Certo. Foi pedida esta prorrogação. Então, a conclusão, ela vai esperar um pouco mais, mas já há uma convicção, não sei se eu posso dizer isso. Perfeito. Já há uma convicção dos delegados de que é isso que aconteceu, né? Que, de fato, há um conjunto de elementos comprovando que houve ali o homicídio, que não é apenas qualificado, deram uma informação errada, é triplamente qualificado, e ninguém até hoje falou disso. Homicídio triplamente qualificado. Então, por causa do desencontro das informações, um divulgava lá, um pegava um braço aqui e ia e voltava, aí os delegados, vamos acabar com o mistério? Vamos falar do que nós levantamos?
foi exatamente o que aconteceu. Exatamente. E um outro ponto interessante, quando pede-se essa prorrogação do inquérito, a gente mostra o cuidado que as autoridades estão tendo, Oséias, o pessoal que nos assiste em casa, no decorrer desse inquérito policial. No sentido, parece-me, de não perder nenhum fato, de não perder nenhum tipo de particularidades naquela cena do crime. Tá então, aí o momento, professor Bernardo, rapidinho, o momento da prisão aqui do pastor Jorge, né? da prisão em Linhares. Aí depois ele vai no departamento médico legal. E mesmo que os delegados tenham dito, eu quero que volta lá essa imagem do departamento médico legal para mim. Volta só essa imagem do departamento médico legal. Quadro da perícia, né? Perícia, exatamente. Mesmo que os delegados tenham dito, olha, nós já não precisamos mais ouvir o Georgeval, que é chamado de pastor Jorge. Mesmo que não seja mais necessário, há uma informação de que ele voltará a Linhares. Para quê? Para fazer um confronto de provas. Porque ele disse que tinha lesão. Ele vai o HGL, aí ó, o momento que ele vai, logo depois, né, ele vai fazer exame de lesão corporal. É este o momento que ele vai na lesão corporal. Ele vai no HGL e não tem nada. De repente ele vai no departamento médico legal e me aparece com uma bolha na sola do pé. Perfeito. Então o que que acontece? Houve esse conjunto de elementos. E ainda há esse conjunto de elementos. O que a polícia hoje fez? Olha, vamos acabar com o mistério e dizer o que nós até agora levantamos. Mas o inquérito está aberto, ele não está concluído. E essa fala, Zé, é importante, e é que a gente deve até parabenizar essa coletiva, porque é uma forma de mostrar para a população o que até agora foi comprovado, verificado e concluído até então. Então é importante que a gente assista essa coletiva e entenda, principalmente, sobretudo, das autoridades envolvidas diretamente no caso, porque aí vem uma informação mais precisa, uma informação mais correta, para a gente entender o caso como um todo. Né? Então eu acho que é muito importante essa coletiva, porque vai dar um norte e vai dar um conhecimento. Por mais que é um crime que chocou todo mundo, é um crime cruel, e ali você pode observar também, vamos comentar um pouquinho disso, realmente que possivelmente há um abuso que acometeu nas crianças, sim, o que tornou a situação ainda pior do ponto de vista da revolta da população. E aí entra a perícia em cena, exatamente, porque a perícia vai comprovar, através de exames, que o garoto Joaquim, né, o Joaquim, que era o filho do pastor Jorge, esse foi abusado. Esse aí que foi abusado. E aí depois, para ocultar isso tudo, diz a perícia, o pastor, né, já estou ficando até meio incomodado de chamá-lo de pastor, que a essa altura do campeonato ele já não é mais, né? Ele já não é mais, mas quem tem que destituí-lo de ser pastor é a igreja dele, não eu. Isso não é questão de lei, é questão de igreja. Mas enfim, aí o pastor tenta ocultar tudo que aconteceu, colocando fogo na cena do crime. Isso tudo já foi esmiuçado aqui no programa Ronda, já foi dito a exaustão, que a linha de investigação era essa. Já dizia aqui um colega seu, o doutor Oswaldo Ambrosio. Sim, doutor Oswaldo. Doutor Oswaldo Ambrosio já disse lá atrás, gente, isso é homicídio, é duplo homicídio. É duplo homicídio, não tem para onde correr. Isso há 15 dias atrás. Perfeito. Então, foi um trabalho de fato minucioso que contou com esses que passaram aí na imagem antes. Ministério Público, a gente precisa enaltecer o trabalho conjunto do Ministério Público. Então, no momento, a polícia forma uma convicção no caso, mas o doutor André Jareta, que é o chefe da 16ª, ele deixa claro que não está descartado um novo depoimento da mãe. Exatamente. Prova que o inquérito está aberto. Exatamente. Até fizeram uma pergunta, né, a questão do envolvimento da mãe e até... Descartado neste momento, descartado né? nesse momento, mas pode aparecer outros fatos que faz com que necessariamente levante-se essa situação, se for do entendimento das autoridades, chame a mãe para um depoimento, vamos confrontar provas. Então ainda tem, vamos dizer assim, há ainda um caminho para ser seguido nesse inquérito.
né? Por mais que a gente já tenha aquela convicção formada, ainda que mais... é o que os delegados têm nesse momento. E deixou convicção claro. formada, Exatamente. que é diferente de conclusão. Por isso que a gente está batendo na tecla de que há uma confusão de conclusão e convicção formada. O que eu estou vendo aí é uma convicção formada dos delegados no inquérito que continua aberto. E tudo que tem que ser feito já está sendo feito. Né? Esse cidadão, ele encontra-se preso no momento, o inquérito policial ele está tramitando de uma forma legal, de uma forma completa, de uma forma minuciosa, com transparência à comunidade, e a gente vê isso através dessa coletiva que está sendo feito. Então nós temos que acompanhar, aguardar aí sim o desfecho. Né? Por mais que, enquanto cidadão, fala agora, Oséias, o pessoal aí, enquanto cidadão a gente fica realmente abismado com o índice de crueldade, o índice de não transparência e de mentira. Percebido até agora. Percebido até agora pelas provas que estão sendo levantadas e demonstradas no inquérito policial. Pois é, e muito me chamou a atenção o Corpo de Bombeiros. Produção, me informa aí, fazendo um favor. Ei, me informa aí, fazendo um favor, né? Me informa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. Foi importante demais o trabalho do Corpo de Bombeiros, porque é quem chega, professor Bernardo, chega primeiro. Exatamente. No local. Aí a percepção, pegou fogo no ar-condicionado. Não tinha fogo no ar-condicionado. Então, essa percepção foi muito importante. Eu vou chamar mais um bloco de comerciais, produção, daqui a pouco de volta. A gente continua falando desse caso. Há um desfecho programado. Mais uma vez, não podemos confundir conclusão da percepção. E aí nós vamos falar mais a respeito, mas os delegados eles estão bem robustos nessa busca de provas até finalizar o inquérito. Daqui a pouco de volta com outras informações no programa Ronda. Rapaz, o Ronda da Cidade bombando nas redes sociais, canal 16, canal 45, canal 20 lá na Grande Vitória. Obrigado, viu, gente, pelas as participações fantásticas. Muito obrigado. Bem, nós estamos falando desde as 11 horas e quanto eu entrei aqui? 11h10. Às 11h10 eu vim para cá, para os estúdios, para um fato excepcional. A resposta que muita gente estava aguardando, a primeira manifestação oficial da polícia sobre o que foi levantado até agora sobre o caso Georgeval Alves, né? George Alves. Parei de chamá-lo de pastor, viu? Parei. A partir de hoje, zero. Ok, gente? Então tá bom. Tem muita gente me pedindo isso aí nas redes sociais. Só para fechar, coloca a imagem de novo do local. Eu quero a imagem do Georgeval Alves, George Alves. Eu quero a imagem dele na cena do crime, que agora nós podemos chamar de cena de crime segundo convicção, não conclusão, segundo convicção dos delegados. O Mandurinha, professor Bernardo, me falou aqui que havia uma possibilidade, de repente passou pela cabeça do George Alves, de conduzir a perícia para o seu propósito, né? E no local do crime, esse é o quarto, olha aí, ó, a gente vê a presença dele, às vezes apontando, foi aqui, e o Corpo de Bombeiros foi muito técnico e preciso em pegar as informações dadas por ele e confrontá-las. Você vê que tecnicamente, às vezes as pessoas acham que dá para enganar, né? Não, vamos dar uma enganada aqui, vamos falar qualquer coisa que vai... fazer incêndio, vai passar, provas, vai passar. Mas, na verdade, pelo que foi levantado até agora, não. É o que está demonstrando, né? Realmente, as provas até então produzidas no inquérito, elas estão indo, não de encontro, elas estão indo de uma maneira contrária a que esse cidadão veio pronunciar frente à autoridade policial. Então, o que está demonstrando até então é que a fala dele não está condizente com a verdade. Você viu lá o detalhe, você lembrou bem do representante do Corpo de Bombeiro, falando que a questão do ar-condicionado, o problema no ar-condicionado... Que ele mesmo teria apontado, que ele teria apontado na fala dele. Para o ar-condicionado. Não foi a fumaça realizada que levou àquela danificação do aparelho.
e não da maneira com que ele falou que o aparelho ficou danificado. Então é um exemplo que eu me recordo agora, pegando dessa coletiva, que mostra que em vários momentos, ou quase todos os momentos, a fala desse cidadão, ela está sendo uma fala contraditória e não está condizendo com as provas que estão sendo levantadas no inquérito. Verdade. E isso verdade. É comprovado, Oséias, documentalmente. Uma perícia, ela é acostada no inquérito policial, não através de fala, mas através de documento. A questão da fala do representante do corpo de bombeiro, aquela alegação dele ali, com certeza está escrito, documentado no inquérito policial. Através de provas, de dados, de estatísticas. Então a gente percebe que realmente a fala dele não está condizendo com uma verdade até então. Eu digo isso tendo em vista as provas que estão sendo produzidas, sobretudo a perícia que está sendo trabalhada lá na cena do crime. Muito bem. Então, para a gente fechar esse caso, segundo convencimento dos delegados, inquérito ainda aberto, viu, gente? Não está concluído. Segundo o convencimento deste momento, a cronologia do crime, George Alves vai para dentro da casa, agride as crianças, violenta sexualmente o próprio filho dele, Joaquim, que é o menor, né? O Cauã tem 6 anos, violenta Joaquim sexualmente, tenta ocultar o crime, junta as crianças dentro de um quarto e aí vai lá usando combustível que foi precisado pela perícia, taca fogo, queimou as crianças, e esse foi até agora se mostra trágico, muito trágico. Vi ali algumas autoridades dizerem que é um caso que marca a história do município, de forma negativa, mas marca a história do município. Porém, a gente confirma aqui que não houve conclusão do inquérito. O inquérito está prorrogado por mais 30 dias. Isso já foi aceito por um juiz de primeira instância aqui do município. E a convicção dos delegados não é, neste momento, a conclusão do inquérito, que nós vamos continuar acompanhando. Mas o que foi levantado, está aí a coletiva que nós acompanhamos. Isso. Nós acompanhamos, está aí a coletiva. Ela dá uma linha, fala para a sociedade, olha, nós estamos nessa linha aqui, ó, só para vocês saberem, nós estamos nesta linha, né? É isso aí. E, Oséias, é interessante nessa linha, como que na coletiva das autoridades, ficou claro que eles foram seguindo uma linha e alguns desdobramentos foram aparecendo. A doutora Suzana, ela foi muito pontual na fala dela, onde há a questão de um psicopata e que gera um crime contra uma criança, pode esperar que outros crimes ao redor ali vão aparecer. Daí vem esses desdobramentos que estão sendo acometidos aí. Daí aquele homicídio triplo, né, que você falou bem, que são esses desdobramentos, esses outros crimes aparecendo e não só aquele primeiro que foi levantado inicialmente. Só para a gente fechar, hein? Na coletiva ficou claro que não se fala em homicídio qualificado, mas triplamente qualificado. A informação estava errada. A informação dada estava errada, porque é triplamente qualificado, concorre a uma pena, se esses crimes todos forem confirmados, George Alves concorre a uma pena de mais de 100 anos. 126 anos. 126 anos seria a pena. Mas vamos acompanhar o caso. Pode voltar aqui para mim? Nesse Honda extremamente esticado e especial. As forças de segurança, né, a análise das forças de segurança, o papel da segurança pública, tudo isso vai entrar numa discussão importante nos próximos dias aqui na cidade de Linhares, através da ADESG. Professor, como é que vai ser esse encontro, hein? A ADESG, para quem não conhece, pessoal, é uma associação dos diplomatas da Escola Superior de Guerra, né? Ela possui as suas dependências, as suas atuações em diversos municípios aqui do estado do Espírito Santo e do Brasil. E nós temos por obrigação estudarmos, discutirmos, levarmos à sociedade
assuntos de interesse principalmente nacional, Oséias. Nós cuidamos de assuntos que tratam do civismo, que trata-se de comportamento ético, de comportamento moral e, consequentemente, assuntos ligados à segurança pública, que está em voga, né? A gente está discutindo no Ronda da Cidade, queira ou não queira, algo relacionado à segurança pública. E essa associação, tá, a qual eu tenho uma honra de fazer parte, sou adesguiano, feita por profissionais de diversos segmentos da sociedade, profissionais sérios, formadores de opinião. Nós vamos estar realizando no dia 5 de junho, às 19h30, lá no Hotel Deizinho, uma palestra feita pelo Coronel Carlos Alexandre. O Coronel Carlos Alexandre, pessoal, ele é comandante do 38º Batalhão de Infantaria do Exército. Então, uma pessoa altamente qualificada, preparada, com vivência de mundo sobre o assunto de segurança pública, e ele vai falar sobre o tema atuação das Forças Armadas na segurança pública do Estado do Espírito Santo. Então, nós convidamos todos vocês, quem tiver interesse, para fazer as inscrições, tá? Pode ligar para o telefone 999-089437, que a gente confirma, e vamos receber vocês de bom grado na nossa associação chamada ADESG. Muito bem, então está confirmado. Que horas que vai acontecer? Vamos repetir? Às 19h30. Às 19h30, Exato. Onde é? É lá no Hotel Deizinho. No tá? Hotel Deizinho, dia 5. Dia 5 de junho. Para fazer as inscrições, 999-08-9437, que inclusive é o número do meu celular, né, que eu me coloquei à disposição para a gente fazer a inscrição e fazer um evento importante. E quem sabe a partir dessa discussão, Oséias, a gente pode criar propostas, sugestões, projetos para melhorar a segurança pública. Sabe por quê? Por mais que a nossa Constituição, gente, diz que a segurança pública é dever do Estado, e é um direito da sociedade, mas enquanto cidadão, enquanto sociedade, a gente tem a responsabilidade também de fazer cumprir uma segurança pública. Porque se eu atendo uma segurança pública, eu protejo não só o meu direito individual, mas eu protejo o seu também. Então vamos abraçar essa causa, vamos trazer a segurança pública como uma pauta de discussão, porque se a gente anda com a segurança pública boa, por que a gente não estende isso também para a educação, para a saúde, para o lazer? Muito bem, é isso aí. Obrigado, professor. Gente, o Ronda fica por aqui, amanhã de volta. E olha, ao longo de nossa programação, desdobramentos, outras informações do caso George Alves. Amanhã de volta com o programa Ronda. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.